A filosofia nietzschiana é feita a golpes de martelo. Tende a agredir bases que se estabeleceram de forma histórico-social. E aí pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal Pensar com Liberdade, trazendo até vocês aí aquele roteiro, aquele bate-papo. Espero que vocês curtam mais essa ideia. A gente está com um texto bem provocativo, vamos falar do nosso amigo Nietzsche, bem presente aqui no canal. Então estamos chamando esse texto de hoje de Nos Livremos de Deus. Espero que vocês gostem, vocês apreciem, vocês reflitam, pensem. E é claro que eu faço aquele convite bem especial, vem comigo. A filosofia nietzschiana é feita a golpes de martelo. Tende a agredir bases que se estabeleceram de forma histórico-social ou talvez tornar essas bases como socialmente constituídas, visto que busca destituir a transcendentalidade dos valores e da vida. Tudo escapa às mãos dos ídolos. O homem se vê despido diante de Nietzsche. Tudo lhe é arrancado, despido diante do mundo. Resta-lhe apenas a vida. Não tendo para onde desviar os olhos, o homem é obrigado a viver. Não pode mais se esconder. Não tem como não mais assumir sua obrigação diante do mundo. Assim, pretendemos passar por 3 pontos martelados por Nietzsche em sua filosofia: a metafísica, o cristianismo e a linguagem para pensar o homem como algo só no mundo. Do martelo sobre o cristianismo. Sócrates deixou como herdeiros Platão, Paulo e o cristianismo. A decadência iniciada pelo abandono grego do espírito dionisíaco tem sua manifestação ainda na religiosidade cristã. Pensando na história da filosofia, Santo Agostinho, bispo de Hipona, tem como um dos pilares da sua filosofia Platão, este, aos olhos de Nietzsche, tão cristão antes do cristianismo. O problema cristão segue o problema metafísico, o cristianismo associado com a negação da vida, dos instintos, o cristianismo como platonismo para o povo. Nega-se o mundo, a expectativa cristã torna o mundo terreno um local de penitência. Adão e Eva foram expulsos do paraíso pelo pecado. Este mundo está condenado à morte. Apenas aqueles que se arrependerem do pecado e aceitarem a expiação feita pelo Filho de Deus poderão receber a vida eterna. Os demais queimarão no lago de fogo. A história do cristianismo é a decadência do homem pelo pecado e a redenção dos arrependidos, não esquecendo a danação dos que não se arrependerem. A história do cristianismo é a história da negação do mundo. O resultado disso é o moralismo, a moral dos escravos, dos ressentidos, estes que representam a negação da vida, dos bem-aventurados por serem pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Essa é a história do cristianismo segundo Nietzsche. A igreja primitiva lutou contra os inteligentes em favor dos pobres de espírito. A moralização da vida, a negação do espírito dionisíaco. A moral antinatural, isto é, toda moral ensinada, venerada e predicada até agora, se dirige, ao contrário, contra os instintos vitais e é uma condenação já secreta, já ruidosa e descarada desses instintos. Quando se diz Deus vê dentro dos corações, diz-se não as aspirações internas e superiores da vida, e sim considera Deus como inimigo da vida. O santo que agrada a Deus é o castrado ideal. A vida finda ali onde inicia o reino de Deus. Moral cristã, essa que tem como base o pecado, pois o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aos olhos de Nietzsche, apenas mais uma representação da violação do espírito de Dionísio. Pecado representa a negação dos instintos, a negação da própria natureza. A moralidade cristã é a herança de Sócrates, a afirmação do espírito apolíneo, como aponta Grunwald. Dentro de todas essas concepções, o cristianismo nega as necessidades e valores vitais. Ele é a abdicação dos instintos, dos desejos, é contra o prazer, pois tudo que é instinto é pecado. O pecado, diga-se mais uma vez, essa forma de autoviolação humana. Assim, o cristianismo, do mesmo modo que fizeram Sócrates e Platão, privilegia o espírito apolíneo e empreende toda uma moral. O homem acaba perdendo sua relação com a natureza, com o próprio homem, com os instintos. O ato de Adão introduziu o pecado no mundo, a desobediência perante Deus. Este que se desagradou de Adão e o expulsou do paraíso, Deus é o grande motor moral do cristianismo. Ele quem se desagrada do pecado e exige a fidelidade do homem. Sede santos porque eu sou santo. Ele que há de julgar os vivos e os mortos. Nietzsche encontra Deus como problema à vida. A própria vida nos obriga a determinar valores,
A própria vida evolui por meio de nossa mediação quando determinamos esses valores. Infere-se daí que toda moral contra a natureza que considera Deus como ideia contrária, como a condenação da vida. É apenas, na realidade, uma apreciação da vida. De que vida? De que espécie de vida? Já apresentei a contestação da vida descendente, debilitada, fatigada, condenada. Nietzsche buscará dessa forma a superação de Deus, a desvalorização da ideia de Deus como algo insuperável. O filósofo quebra o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, renega-o, coloca sobre posição questionável, como algo humano. Como? O homem seria tão somente um equívoco de Deus? Ou, então seria Deus apenas um equívoco do homem? Por fim, o condena à morte. Deus está morto, sentencia Nietzsche, numa de suas mais famosas e provocativas afirmações. A morte de Deus é a superação do espírito apolíneo, da moralização da vida e da negação do mundo, o fim do legado socrático e da decadência grega, como explica mais uma vez o texto de Grunewald. Sendo o cristianismo para Nietzsche uma versão vulgar do platonismo, ou platonismo para o povo, o anúncio da morte de Deus consistiria em se acabar com esse modo metafísico de pensamento, com essa concepção de mundo ideal cuja vida tem que espelhar uma perfeição, e com a oposição entre aparência e realidade, verdade e falsidade, bem e mal, que sustenta toda a noção metafísica. Tal evento significa não só acabar com a ideia de Deus, mas tudo que está atrelado a ela e que implica a negação à vida, como a moral. Seria o fim da moral tradicional e a aceitação dos valores vitais, pois o que justifica a vida é a própria vida. Não há necessidade de nada externo para justificá-la. É a superação de Sócrates, Platão e Paulo que Nietzsche busca, a desmoralização da vida, transposição da moralidade e da negação do mundo. Mas ainda nos resta mais uma martelada a empreender sobre a linguagem. O que é que acharam até aqui, pessoal? Essa parte é pesada, né? Para a gente que foi concebido dentro de uma ideia cristã, do cristianismo, né? Quando a gente vê o pensamento de Nietzsche, a gente se assusta no primeiro momento, mas a gente deixa aí para reflexão, para que vocês possam tirar suas conclusões, fazer suas análises, seus questionamentos, né? seus contrapontos, mas é para uma grande reflexão mesmo, de mente muito aberta. Então a gente vê que o cristianismo, segundo Nietzsche, está associado à negação da vida, né? Dos instintos. Ele traduz o cristianismo como um platonismo para o povo. É a negação do mundo, né? Então a perspectiva cristã torna o mundo terreno um local de penitência, sofrimento, pecado. Né? Você é um pecador, você não vai para o céu, vai queimar no fogo do inferno. É sempre essa opressão em cima do ser humano, né? O texto não fala disso, né? Que a história do cristianismo é a decadência do homem pelo pecado e a redenção dos arrependidos. É a moral dos escravos, né? Dos ressentidos. Esses que representam a negação da vida, aquele, né? Coisa pequena, baixa. E ele considera Deus como inimigo da vida. E aí o texto nos coloca toda uma análise, né? Para colocar que a moral cristã está com a base, está fundada no pecado, né? E ele diz que o pecado nada mais é do que a negação dos instintos, a negação da própria natureza, do que nós somos, né? E aí ele coloca isso, que Deus se desagrada do pecado e exige fidelidade do homem. E aí a grande questão é, o homem seria tão somente o equívoco de Deus, ou então seria Deus o equívoco dos homens? Nietzsche também é bem provocativo quando ele diz que Deus está morto, né? É a ideia de Deus que está atrelado ao que implica a negação da vida, como a moral seria o fim da moral tradicional e a aceitação dos valores vitais, né? Pois o que justifica a vida é a própria vida.